Hoje eu queria ler uma palavra que Deus tem falado muito no meu coração nesses últimos dias. E eu acho que nós vivemos numa era de muitos estímulos. Nós somos estimulados todos os dias, o tempo todo, toda hora. E muitas vezes esses estímulos, eles trazem consigo muitas distrações. E o Senhor, Ele tem falado comigo muito, não só durante a última semana, mais essa semana agora, mas nos últimos meses, sobre as distrações. E Ele tem me alertado como muitas vezes eu me distraio. Mesmo eu tendo muita vontade, muito desejo, se eu não estiver atenta, eu me distraio daquilo que Ele quer que eu faça e daquilo que Ele tem para mim. E nós como cristãos, você pode ser um cristão de longa data, você pode ser um cristão que está na igreja há meses ou apenas há alguns anos. Mas eu tenho certeza que mesmo você estando caminhando com Cristo há pouco tempo, eu tenho certeza que você já recebeu promessas. Eu tenho certeza que Deus já falou para você algo, que Deus já prometeu para você algo. E você muitas vezes talvez se questiona por que essas promessas elas ainda não se cumpriram. Quando nós lemos a palavra do Senhor, mesmo que ninguém tenha colocado a mão sobre a sua cabeça e tenha colocado um dia e tenha dito para você que Deus falou através daquela pessoa, daquele profeta, uma palavra para você, uma promessa para você. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nós temos muitas promessas. Promessas que o Senhor deixou para mim, promessas que o Senhor deixou para você. Então, se você hoje está aqui e diz assim, eu não me lembro de algum dia eu ter recebido alguma promessa. Talvez você ainda não tenha ido na palavra do Senhor para você ver quantas promessas o Senhor deixou para mim e para você. E são promessas que nós podemos tomar posse delas. Promessas que o Senhor tem para mim e Ele tem para você. E muitas vezes quando eu estou às vezes passando por dificuldades, eu abro a palavra do Senhor e eu digo assim, Senhor, mas Tu prometeste que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma promessa minha e é uma promessa sua. Muitas vezes nós passamos por certos momentos e como nós não conhecemos a palavra, nós não estamos firmados na palavra, nós acreditamos e o diabo coloca na nossa mente, nos nossos corações, que nós não temos promessas, que Ele não tem promessas para nós e que Ele não olha para nós como Ele olha para muitas outras pessoas. Mas eu quero dizer para você hoje nessa tarde, assim como eu tenho promessas, você também tem promessas. Ele deixou muitas promessas para você. E talvez você como eu, durante algum tempo você pensou assim, Senhor, mas essa promessa o Senhor me deu quando eu tinha 9 anos de idade. Essa promessa o Senhor me deu quando eu tinha 11 anos de idade. Senhor, mas o Senhor prometeu isso para mim há 12 anos atrás, há 15 anos atrás. E muitas vezes nós pensamos assim, por que ainda essas promessas elas não se cumpriram? Por que muitas vezes nós vemos pessoas, profetas que colocam a mão sobre a cabeça de pessoas e nós vemos a promessa sendo feita há 1 ano e depois de 1 ano você consegue ver que aquela pessoa está vivendo a promessa que ela recebeu. E nós questionamos, mas Deus, por que eu ainda não recebi aquilo que o Senhor me prometeu? Por que eu ainda não estou vivendo aquilo que o Senhor me prometeu? Só que no caminho da promessa existe um cumprimento de certas coisas. E existe um processo que Deus não pode nos entregar algo se nós não estamos preparados para receber. E talvez você olhe para mim e diz assim, Kézia, eu estou cansada de saber disso. Eu sei disso já de frente para trás, de trás para frente. Né? Eu não sou pai, eu não sou mãe ainda, mas eu sei que tem o tempo determinado para todas as coisas. E nós às vezes olhamos esse versículo e nós ficamos em casa, sentados à espera e nós dizemos assim, há um tempo determinado para todas as coisas. E nós nos sentamos, paramos e nós falamos assim, quando for o tempo de Deus, essa promessa irá se cumprir. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa tarde, a promessa do Senhor irá se cumprir quando você estiver pronto para recebê-la. Só que você só vai estar pronto para receber a promessa que Deus fez para você, se você não parar no meio do caminho. Se você não parar e se você não se distrair com as coisas que o mundo tem nos colocado. Com as coisas que o mundo tem nos oferecido. Talvez você espere receber outras promessas. Talvez você deseje dentro do seu coração que Deus te prometa outras coisas. Mas eu não quero te desanimar hoje, mas eu quero te encorajar, mas eu quero te dizer, enquanto você não fazer aquilo que tem que ser feito, para aquela promessa que o Senhor já prometeu para você há algum tempo atrás, para que ela se cumpra, para que você quer receber novas, sendo que você ainda não está no processo de receber aquela que você foi prometida há um tempo atrás. Nós precisamos nos preparar para receber a promessa. E com as distrações, muitas vezes, nós nos perdemos no meio do caminho. E nós até podemos pensar assim, mas eu quero muito
E eu luto muito, todos os dias, para eu não me desviar dos caminhos do Senhor. E eu não estou falando sobre uma vida de pecado, eu não estou falando sobre isso. Nós nos distraímos a maioria das vezes com coisas lícitas. E quando são coisas lícitas, o diabo mesmo coloca na nossa mente que não é pecado. Então, se não é pecado, isso não nos atrapalhará de chegar à promessa. Se não é pecado, não faz mal. Se não é pecado, podemos continuar a ver. Se não é pecado, nós podemos passar mais um tempinho, não tem problema. E quando o diabo, nos tempos modernos de hoje, porque antigamente quando nós éramos crentes, muitas vezes antes, nós tínhamos muito receio, muito medo. E nós tínhamos muito medo do pecado, porque nos era dito, e isso não é verdade, não é mentira, é verdade, que se nós não andarmos numa vida correta, numa vida com Deus, nós iríamos perder a nossa salvação. E muitas vezes por medo, nós nos mantínhamos nesse caminho de vida de retidão, e nós permanecíamos que nós tínhamos muito medo do inferno. Só que o diabo hoje, ele entendeu que isso não está funcionando mais. Então ele mudou a estratégia. Hoje em dia ele já não nos leva tanto para a vida de pecado, mas ele nos leva a uma vida de distrações. Distrações daquilo que Deus tem para nós. E eu queria ler para vocês aqui no Salmo 128. E eu quero dizer para você uma promessa que Deus deixou para mim e que Deus deixou para você. Essa é uma promessa poderosa, é maravilhosa. E Deus diz assim: como é feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Olha a promessa que o Senhor tem para você. Você desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Essa é uma promessa para mim. E é uma promessa para você. É uma promessa que Deus, lá ainda, antigamente, há muitos anos atrás, antes da vinda de Cristo, Ele já dizia que você desfrutará do fruto do seu trabalho. Ele dirá para os homens aqui, sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. E para nós como pais, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. E aqui no versículo 3 fala sobre mesa. E hoje em dia, nos tempos hoje modernos, das nossas vidas corridas, né? Pouco se é falado sobre mesa. Pouco tempo se tira para se sentar na mesa. A mesa hoje em dia se tornou algo muito supérfluo, se tornou algo muito passageiro. E se tornou algo, às vezes, de nós só pensarmos assim, é uma mesa e um lugar que eu pouso o meu prato, que eu me sento, que eu me sacio, que eu me levanto e que eu vou embora. Mas quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos sempre que mesa é um lugar de comunhão. E quando aqui o Salmo diz assim, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, é um sinal de que, a palavra diz que é como se a mesa fosse um lugar de muita alegria, um lugar de comunhão e um lugar de intimidade. Eu lembro que quando eu era criança, lá na nossa casa, nós tínhamos uma mesa muito grande. Nós éramos 5. E nós sentávamos os 5 assim na mesa. E nós não tínhamos televisão. E todas as refeições eram feitas na mesa. E meu pai não aceitava que nós começássemos a comer enquanto todos não estivessem na mesa. Então tinha todo o ritual, minha mãe estava fazendo a comida, né? Depois falava uma por uma, vai lavar as mãos, nós vamos sentar na mesa, meu pai lavava as mãos por último, minha mãe vinha com a comida, sentávamos, cada um tinha o seu lugar, sentávamos à mesa, né? Meu pai era sempre o primeiro a ser servido, depois nós éramos servidas também, nós comíamos. E a mesa, para mim, sempre foi um lugar muito tenso, porque todos os dias eu derrubava alguma coisa. Então, sempre eu pensava assim, eu lembro que quando eu era criança eu tenho esse pensamento muito vívido, hoje eu pensava assim, hoje eu não vou derrubar a água. No café da manhã eu pensava, hoje eu não vou derrubar o leite, eu vou conseguir. E eu às vezes conseguia até o final, quando chegava no final, batia o braço e derrubava tudo. Né? E era sempre aquela mesma frase, filha, preste atenção, porque o papai já disse que você tem que prestar atenção, enfim.
E eu lembro que muitas vezes eu ia na casa dos meus amigos e eles não se sentavam à mesa. E para mim aquilo era estranho, mas como criança a gente não tem noção da dimensão, da grandiosidade disso. Às vezes eu ia na casa de pessoas, né? Às vezes eu ia na casa da minha avó e ela tinha uma grande televisão. E a minha avó deixava que a gente se servisse, sentasse no sofá e comesse vendo televisão. Aquilo para mim era maravilhoso, eu amava, porque na minha casa não tinha televisão. E durante muitos anos, esse pensamento de não ter televisão na minha casa foi motivo de muita tristeza. Eu lembro que eu nem contava para os meus amiguinhos que eu não tinha televisão, porque eu tinha vergonha de dizer que na minha casa não tinha televisão. E hoje, quando uma pessoa adulta e como mãe, e nós tendo uma família, eu vejo como isso foi maravilhoso. Eu ter vivido aqueles momentos, eu tenho memórias maravilhosas, eu tenho ensinamentos maravilhosos de coisas que meu pai e a minha mãe me passaram ali na mesa, ali sentados. Eles me ensinaram a me sentar, me ensinaram a segurar os talheres, me ensinaram que eu não posso falar de boca cheia, coisas que hoje em dia parece que é tão automático e parece que hoje em dia já não é importante mais, mas que na nossa vida adulta faz muita diferença. É muito difícil, às vezes, você se sentar numa mesa onde tem todos os talheres e você não saber usá-los. Isso é uma coisa que você aprender na vida adulta é difícil. E você se envergonha por não saber fazer. E são coisas que é na nossa infância, que nós como pais, quando nós temos filhos pequenos, é na mesa que nós vamos ensinar para eles isso. Hoje, essa semana, nos últimos tempos, cada fase é uma fase, e nós como pais, nós vamos entendendo onde os nossos filhos já conseguem ir. Onde eles conseguem chegar e o que eles já conseguem fazer. Então, lá em casa, nós estamos com vários desafios da mesa, né? Segura os talheres, come de boca fechada, não põe as mãos nos pés. Então, é um ensinamento que talvez você pense assim, cansativo. É desgastante. Você pensa assim, nossa, tem que repetir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque hoje em dia, não se senta muito à mesa. Hoje em dia já não é tão importante. Você tirar uma refeição por dia em família, e você dizer assim, o almoço ou o jantar. Mesmo eu sendo imigrante aqui na Inglaterra e trabalhando várias horas por dia, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou abrir mão da minha comunhão com meu esposo. Eu não vou abrir mão da minha comunhão com os meus filhos. Eu não vou abrir mão da minha intimidade. E com isso o diabo ele vai nos distraindo de nós alcançarmos a promessa do Senhor. Quando nós vemos assim, os seus filhos serão como rebentos ao redor da mesa. Eu acredito que era um motivo de grande alegria para o salmista ler aquilo e dizer assim, eu terei a minha mesa cheia e será um tempo de alegria, de comunhão e de intimidade. Mas nós nos colocamos no século 21 e nós pensamos assim, e você até pode me dizer assim, Késia, a minha vida não se enquadra mais. Mas a minha rotina de vida não se torna possível mais isso. Eu não consigo mais me sentar à mesa todos os dias com os meus filhos ou com o meu esposo. Késia, você não conhece a minha vida, você não sabe da minha rotina, você não sabe como é difícil hoje eu conseguir trazer os meus filhos para a mesa. Mas eu quero dizer para você que é difícil mesmo. É difícil para mim também. Porque os horários muitas vezes que eu queria comer não é o mesmo horário que o meu marido comeria ou que ele come. Só que eu decidi na minha casa que nós iríamos nos sentar à mesa. E nem que eu sente à mesa para tomar um chá. Enquanto ele está comendo, eu irei me sentar à mesa. Nós perdemos pequenas coisas hoje. E nós achamos isso tão pequeno e chato e supérfluo. E muitas vezes nós olhamos na nossa casa e nós temos uma grande televisão. E eu já comi em mesas que durante o jantar você não podia falar. Porque nós tínhamos que ouvir os telejornais. E se você falasse era uma falta de educação. Você falar num lugar que era um momento de você ter comunhão, de intimidade. De você conhecer e saber quem está com você. Os valores estão mudando, mas a palavra do Senhor, ela não muda. A promessa que o Senhor tem para mim e para você, ela não muda. Só que nós muitas vezes, ao nos distrairmos olhando para fora, nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos. E nós não conseguimos alcançar a promessa. E você pode até pensar assim, os meus filhos não se tornaram e não estão a se tornar aquilo que eu queria. Os meus filhos não estão a ser aquilo que a palavra do Senhor diz que eles seriam.
A minha esposa não é aquilo que a palavra do Senhor me prometeu que ela seria. Eu não sou abençoada. Por quê? Porque que o Senhor promete e o Senhor não cumpre? Nós estamos distraídos com coisas lícitas. Não é pecado nós assistirmos jornal. Não é pecado nós vermos uma palavra no telefone. Não é pecado nós vermos um vídeo motivacional. Nada disso é pecado. Só que quando isso é colocado no lugar errado, isso se torna uma distração e nos afasta de alcançar a promessa do Senhor. Nos afasta de chegar no caminho que Ele quer que nós chegamos. E vocês sabem, tem aquela ilha americana, acho que todos vocês conhecem, aqui na Inglaterra tem muitas casas com elas, né? E eu lembro que antes de eu mudar para essa casa, eu queria muito, né, uma ilha americana, sempre no meu coração, nunca pedi a Deus, mas eu queria muito. E foi a primeira vez, a cozinha americana, né? Aquela ilha ali no meio. Vocês sabem o que é? Sabem, né? Que normalmente põe-se 2 cadeiras assim. E é para fazer refeições o quê? Rápidas. Há muitos anos atrás, essas cozinhas americanas, elas não existiam. Elas já vieram agora, quando eu fui pesquisar, elas são dos tempos modernos. Por quê que elas foram criadas? Para o fast food. Para comida rápida. Para nós sentarmos... Lá em casa tem 4 espaços. Dá para nós sentarmos de frente. Mas normalmente nós nunca sentamos de frente. Quando senta, você coloca sempre uma cadeira do lado, outra ali. E nós perdemos o contato visual. Nós perdemos o contato, o olho no olho. Eu lembro que algumas vezes eu pousei o telefone assim, arranjei um suporte. E eu pensei assim, agora durante o pequeno almoço eu vou mostrar um vídeo para Maria. Um vídeo legal que fala de Jesus. E eu pensei assim, o Senhor ministrava no meu coração, não, Kézia, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você converse. Eu quero que você crie laços. Eu quero que você mostre para ela como é importante, assim como para você lá atrás foi importante. E como isso fez diferença na sua vida. Quando nós caminhamos aqui na palavra do Senhor, nós vemos também que em Lucas 14, no versículo 15, diz que... Eu vou ler aqui para vocês. Se o Vitor puder colocar lá também. Lucas está fugindo aqui da minha Bíblia. Lucas, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou. Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro, acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o Senhor o que tinham dito. Ele ficou muito furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres e aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Quando nós vemos essa parábola de Jesus, nós sabemos o que Jesus queria dizer. E nós vemos que muitos foram convidados. E quando a mesa ela ficou pronta, quando o banquete estava pronto, todos eles tinham coisas para fazer. E você pode dizer assim para mim, Kézia, mais um casou. Um comprou uma junta de boi. Não há nada ilícito nisso. Isso são bênçãos, o casamento é uma bênção. Nós adquirimos coisas, é uma bênção, é maravilhoso. São bênçãos que chegam até nós e as nossas mãos. Só que o banquete estava pronto. E na hora deles se sentarem à mesa, eles se ocuparam com as outras coisas e eles não quiseram vir receber o banquete do Senhor. E talvez pareça duro essa parábola, quando nós vemos aqui que o Senhor mais para frente ele diz assim, que até pai e mãe, quem não largar pai e mãe, pelo nome do Senhor não terá
parte no reino dele. E você pode até pensar assim, Kézia, mas isso parece muito duro, isso parece um pouco radical, porque nós sabemos também que nós devemos amar a nossa família. Aquele servo, ele tinha acabado de casar, ele tinha que tirar tempo com a sua esposa. Aquele acabou de adquirir uma junta de bois, ele tinha que ir lá experimentá-las, ele tinha que ir lá coordená-las, ele tinha lá que organizá-las. E talvez quando nós olhamos para a nossa vida aqui, em Inglaterra, nós lembramos dos nossos tempos antigos, tempos que nós não éramos tão abençoados. Tempos que nós não tínhamos tantas condições financeiras. Tempo que nós sonhávamos em viver aquilo que nós vivemos hoje. E o Senhor nos trouxe para esse lugar como uma promessa. E o Senhor cumpriu em nós aquela promessa que talvez Ele tinha dito quando você era criança. Assim como Ele disse para mim, que um dia Ele me tiraria do Brasil e Ele me levaria para outra nação. Então hoje eu estou vivendo uma promessa daquilo que o Senhor me disse. Só que muitas vezes, ao desfrutarmos dessas bênçãos e dessas promessas, nós deixamos de nos sentar à mesa com o Senhor. E nós dizemos assim, Senhor, eu não quero esse banquete. Eu não posso ir, eu estou ocupado. E quando eu falo para vocês de sentar à mesa num banquete, eu não estou falando de vir aqui uma vez por semana congregar, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que você, quando chegou aqui, talvez você orou e pediu muito a Deus que Deus abrisse as portas de trabalho para você. E o trabalho ele foi chegando e você, todas as vezes que você recebia uma nova oportunidade, você dizia assim para Deus, Deus, obrigada por mais essa bênção. Senhor, obrigada porque o Senhor me tirou lá do Brasil e o Senhor me trouxe aqui e hoje eu tenho uma condição financeira que eu nunca imaginei ter. Hoje eu consigo viajar e conhecer lugares que eu nunca imaginei conhecer. Hoje eu consigo desfrutar com a minha família coisas que eu nunca pensei. Senhor, que bênção maravilhosa. Só que muitas vezes com essas bênçãos nós continuamos a nos distrair. Nós nos distraímos com as bênçãos. E talvez você até pense assim, quando você tem muitas horas de trabalho, você diz assim, não, foi o Senhor que me abriu as portas de trabalho. Foi Ele que me abençoou com este trabalho. E não estou dizendo que o trabalho é uma maldição. Só que quando nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, quando nós dizemos não ao banquete que Ele tem para mim, para você, todos os dias que você se encontrar com Ele, na sua casa, no seu secreto, Ele tem um banquete para você. Só que muitas vezes nós chegamos de noite, ou nós chegamos de manhã, independentemente do tempo que você costuma tirar com o Senhor, e você diz assim, Jesus, eu estou tão cansado por causa da bênção do trabalho que o Senhor me deu, e eu não consigo acordar mais cedo. Senhor, eu estou tão cansada com a bênção do trabalho que eu tanto te pedi que o Senhor me deu, e por causa disso, Jesus, eu não vou conseguir hoje tirar o meu tempo. Senhor, eu estou tão cansada com a bênção do filho que o Senhor me deu. De tantos anos eu ter orado e esperado por um filho. E Senhor, hoje foi muito desgastante. Então hoje eu não consigo me sentar no seu banquete. E nós perdemos os banquetes do Senhor. E nós continuamos a correr atrás de coisas. E nós pensamos que nós temos que correr atrás de coisas. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que as bênçãos, elas nos alcançarão. Nós não precisamos de correr atrás delas. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor e quando nós passamos tempo com o Senhor, quando nós decidimos que as bênçãos não irão nos roubar do tempo que nós temos com o Senhor, sabe o que Ele faz? Ele nos dá mais bênçãos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que as outras bênçãos que Ele vai te dar não irão te roubar mais ainda do que já tem roubado. Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós dizemos assim, Senhor, eu tenho meu esposo, Senhor, eu tenho os meus filhos. Senhor, eu tenho a minha casa que eu gosto de manter muito limpa, cheirosa e organizada. Senhor, eu tenho o meu trabalho. Eu tenho tudo isso, Senhor. Tudo isso foi o que o Senhor me deu. Mas, Senhor, nada disso, nada é mais importante do que eu passar tempo contigo. Quando nós chegamos diante do Senhor como pequenos que nós somos, e nós dizemos sim ao convite que Ele faz para nós, todos os dias. Você pode dizer assim, não, quer dizer, eu não me sinto convidada todos os dias. É porque você não presta atenção que Ele te chama, que Ele te convida. Você não está atento quando Ele diz assim, vem passar 30 minutos comigo.
Não te preocupes que esses 30 minutos a menos de sono não vai te atrapalhar no dia seguinte. Não te preocupes que esses 30 minutos a menos de trabalho não vai fazer falta no final do mês no seu orçamento. E nós continuamos o quê? A nos distrair. Nós continuamos ao quê? A nos distrair com coisas lícitas. E o Senhor lá do céu olhando para nós. E Ele olha para nós como um Pai amoroso, cuidadoso. Um Pai que nos ama e deseja o melhor para nós. Eu tenho mais bênçãos. Eu tenho mais promessas. Eu tenho coisas tão maravilhosas que eles nem podem sonhar ou imaginar. Só que eles têm me trocado por coisas tão pequenas. E enquanto eles não voltarem para a mesa comigo, enquanto eles não voltarem a desfrutar do meu banquete que eu tenho para eles, eu não poderei entregar outras bênçãos. Aqui no livro de Mateus também, no capítulo 13, diz assim. Aqui fala sobre a parábola do semeador. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui no versículo 3. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram no caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e as sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aqui está falando sobre sementes. E nós vemos que esse semeador, esse lavrador, ele recebeu várias sementes. É assim que Deus faz comigo e com você. O Senhor nos dá nas nossas mãos várias sementes. Ele dá sementes para nós que nós podemos sempre semear em terras boas. Mas quando nós vemos esse semeador aqui, nós vemos que algumas caíram pelo caminho, outras caíram no espinho, outras caíram no lugar errado, mas só algumas delas caíram no lugar certo. E quando essas sementes caíram no lugar certo, elas multiplicaram muito. E muitas vezes, quando nós estamos com essas sementes na mão, e nós não tiramos tempo com o Espírito Santo, nós não sabemos como plantá-las. E nós nos distraímos. E muitas vezes no decorrer desse caminho de distração, sem ouvir a voz do Espírito Santo, nós deixamos muitas dessas sementes pelo caminho. E quando nós chegamos lá no final e que nós decidimos e nós paramos para analisar e diz assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado no meu casamento? Depois de uma longa caminhada distraído. Senhor, o que eu estou fazendo de errado na minha família? Senhor, o que eu estou fazendo de errado com os meus filhos? Senhor, o que eu estou fazendo de errado no meu serviço com a igreja? Depois de uma longa caminhada distraídos. E quando nós chegamos lá na frente, nós só temos algumas sementes. E quando nós entendemos, depois de uma longa caminhada, nós plantamos aquela semente na terra boa. E essa semente, ela floresce, essa semente, ela dá muitos frutos, assim como nós vemos aqui na parábola. Só que o Senhor, eu acredito nessa essa parábola de Jesus, a intenção de Jesus e a intenção de Deus não é que nós percamos as nossas sementes pelo caminho. Que nós nos distraiamos com as bênçãos que Ele coloca nas nossas mãos e com a semente que Ele coloca nas nossas mãos. Só que quando nós olhamos para o mundo lá fora, que nós somos estimulados, como eu falei no início, nós somos estimulados o dia inteiro, o tempo todo, a todos os momentos. E talvez em algumas coisas, em alguns aspectos, você tem consciência de que o diabo está tentando trabalhar na sua mente para que você se desvie do caminho e se distraia dos propósitos de Deus. Mas muitas vezes nós não nos apercebemos. Muitas vezes são falas que nós ouvimos, são vídeos que nós vemos, são conversas que às vezes nós temos com pessoas. E aquelas conversas e aqueles vídeos e aquelas palavras, elas entram em nosso coração. Nós nos distraímos e nós começamos a plantar a nossa semente, nós deixamos as nossas sementes caírem pelo caminho. E inconscientemente, a nossa mente, ela é levada e ela é desviada daquilo que Deus tem para nós.
Mas como nós lemos em Romanos, Paulo diz assim, que nós possamos renovar a nossa mente para que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós caminhamos não distraídos, quando nós caminhamos atentos àquilo que o Senhor tem para mim, àquilo que o Senhor tem para você, quando nós nos fixamos nas promessas que Ele tem para nós, e nós dizemos assim, Senhor, eu não quero andar distraído. Senhor, eu sei que o Senhor deu 24 horas para mim. Deus, Ele é um Deus justo. Ele deu 24 horas para todos nós. E talvez você olha para mim e diz assim, Kézia, você consegue tirar seu tempo porque a sua vida é assim, porque você tem isso, porque você tem ajuda. Eu já ouvi muitas vezes isso. Ah, porque isso, porque aquilo, mas porque para você é mais fácil, mas porque você é focada, porque não sei o quê. Não, é difícil para mim também. É difícil muitas vezes para mim eu não ser estimulada ao que o mundo diz. É muitas vezes difícil para mim, é uma luta constante contra a minha mente de acreditar que mesmo hoje, com a vida que nós temos, nós como mulheres, nós temos que ser submissas aos nossos esposos. É difícil para mim. Ver muitas vezes falas e nós até olhamos e nós ouvimos e pensamos assim, faz sentido o que essa feminista está falando. Faz todo sentido. Faz sentido o que ela diz. Tem razão. É verdade. Vou ter mais filho para quê? Filho só dá canseira. Só tira noites de sono. Para quê que eu vou ceder? Para que eu vou continuar servindo? Para que eu vou continuar lutando por algo que eu não estou enxergando mudança? E o diabo usando muitas vezes o nosso redor para nos influenciar e para fazer com que nós percamos a nossa promessa. É como se Deus estivesse ali na frente, aquela promessa está ali. E nós temos um caminho a percorrer e você pode pensar assim, Kézia, eu acho que o meu caminho é muito longo. Porque eu já estou caminhando tem muitos anos e eu não consigo nem sentir o cheiro da promessa. Eu posso dizer para você que no caminho não é muito longo. O caminho não é muito longo. Às vezes os nossos passos é que são lentos. Às vezes você dá um passo e você olha para a direita e você ouve alguma coisa e você anda para trás. E o Senhor fala assim, meu Deus, você já tinha dado um passo para frente, para que você retrocedeu de novo? Às vezes é um passo no seu casamento, às vezes é um passo na sua maternidade, às vezes é um passo na sua vida profissional, às vezes é um passo no seu chamado, no seu ministério. E você caminha para frente e o Senhor fala, vem, esse é o caminho. Só que você ouve a direita, você ouve a esquerda, você se distrai e você pensa assim, eu já não consigo mais entender qual é a voz do Espírito Santo. As distrações têm nos roubado. As distrações têm roubado as promessas de Deus para as nossas vidas. E talvez nós, às vezes, somos crentes velhos. Nós somos crentes antigos. Nós servimos a Deus há muitos anos. E às vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos assim, Deus, por que o Senhor não cumpre as suas promessas na minha vida? Senhor, eu já te sirvo há tantos anos. Eu já te conheço há tantos anos, eu não vivo uma vida de pecado. Senhor, eu não vivo uma vida de vergonha, eu não envergonho o teu evangelho. Senhor, todos os dias eu me esforço para eu seguir os teus caminhos. Só que muitas vezes nós não nos apercebemos que nós temos nos distraído com coisas lícitas. Nós temos perdido a comunhão com a nossa família. Nós temos perdido a nossa comunhão com Cristo. E nós sabemos que quando algo é perdido, é muito difícil depois de ser resgatado. É um caminho muito difícil, um caminho de recomeçar. Eu lembro que quando eu decidi que novamente nós nos sentaríamos à mesa para fazer, não todas as refeições, mas pelo menos uma refeição por dia durante a semana, e no fim de semana nós sentávamos fazer todas as refeições juntos, foi um caminho difícil. Talvez para o Maurício foi algo natural, eu nem comentei isso com ele, mas eu coloquei dentro do meu coração, dentro da minha mente, que a partir daquele momento nós teríamos todos os dias uma refeição à mesa. Mesmo que eu talvez jantasse antes e na hora que nós estivéssemos sentados à mesa eu tomasse um chá, ou eu tomasse um copo de água. E muitas vezes eu me sento ali na mesa, que eu já depois de já ter comido, e eu penso assim, meu Deus, tem roupa para estender, eu precisava de tomar banho, tanta coisa para fazer, mas eu penso assim, não, eu estou semeando aqui na minha casa e na minha família. E eu sei que lá na frente eu colherei frutos. E talvez você hoje veio aqui e você diz assim, Kézia, eu já nem lembro a última vez que nós nos sentamos em família para nós comermos, para fazer uma refeição.
Eu já nem lembro qual foi a última vez que nós conseguimos ter uma refeição saudável, em que nós conversamos. Nem todas as vezes lá em casa as refeições são calmas, normalmente não são. Normalmente cai água, cai sumo, cai alguma coisa, alguém se queima, filha fecha a boca, filha não lambe a faca. E é assim, não é as mil maravilhas, não. Nós pensamos assim, Deus, eu estou cumprindo o que o Senhor me disse, eu sei que o Senhor quer que eu me sente à mesa com a minha família, então olha, Deus, agora vê se o Senhor arranja aí uma maneira de todo mundo ficar quieto, calmo, calado, não derrubar nada, não cair nada, não quebrar nada, porque eu estou cumprindo o que o Senhor está me dizendo para fazer. Não significa que será fácil. Mas eu posso garantir para você que depois de algum tempo, você começará a colher frutos. Você começará a ver a mudança na sua casa. Você começará a ver a mudança no seu relacionamento. E a mesma coisa é na mesa com Cristo. Quando nós passamos muito tempo, às vezes, sem nos sentarmos à mesa com Ele, e isso é um sentido figurado, mas de você tirar o seu tempo com Ele. O seu tempo de comunhão e de intimidade. E talvez você fale assim, Kézia, eu também já nem me lembro a última vez que eu fechei o meu quarto e eu passei tempo com Cristo, eu já não me lembro. E o recomeço é difícil. Retornar não é fácil. E a primeira coisa que o diabo vai falar para você é que não vai dar certo. A primeira coisa que o diabo vai colocar dentro de você é uma frieza. De você dizer assim, eu não estou sentindo nada. O que eu estou fazendo aqui? Estou parecendo um doido, uma doida. O que eu estou perdendo aqui? Tem tanta coisa para eu fazer. Não vai dar certo, não vai funcionar. Eu vou fraquejar de novo. Mas eu quero dizer para você, não desista. Não desista da sua família. Não desista do tempo de comunhão com a sua família, com o seu esposo. Não desista, por mais que no início pareça frio, pareça distante, pareça inadequado. Talvez você olhe para todo mundo ao seu redor e ninguém mais faz isso e nem vai fazer. Mas comece por você. Nós contagiamos o nosso redor. Nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, eu comecei com a Maria, ela tinha mais ou menos 3 aninhos de idade, a fazer os devocionais todos os dias à noite. E no início era muito difícil. Ela não queria, chorava, eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, estou cansada. E era difícil, era muito difícil, era difícil. Mas hoje, quando nós sentamos, às vezes a gente chega em casa muito tarde, eu falo assim, filha, hoje vamos só orar. Né, mãe, eu sou falha, a gente come todo mundo. Vamos só orar, filha? Tá tarde, você tá cansada. Não, mãe, eu quero ler a Bíblia. Não, hoje não, mãe, a gente vai ler a Bíblia. E eu me envergonho de mim. E eu vejo que quando nós fazemos algo, muitas vezes aquilo se torna parte de nós. Então comece hoje. Comece agora. Talvez você vai conseguir fazer só uma refeição por semana. Já é um começo. Talvez você vai conseguir sentar só 10 minutos. É um começo. Talvez você vai se ajoelhar e você vai conseguir ficar só 5 minutos. E aqueles 5 minutos com Deus estão parecendo para você uma eternidade que nunca mais acaba. E toda hora você olha no relógio e pensa assim, meu Deus, só passou 1 minuto. Só passou 2 minutos. Mas continua, não desista. Não desista das promessas que Deus tem para você. Não desista daquilo que Ele te prometeu há muitos anos atrás e Ele quer há muitos anos entregar para você. Mas você tem que passar pelo processo. Você tem que amadurecer. Você tem que desenvolver uma vida com Deus. Você tem que cuidar daquilo que Ele te deu para que Ele te dê mais, para que Ele te abençoe mais e para que você não precise de correr atrás de bênçãos, mas que elas possam correr atrás de você. Queria convidar vocês para ficarem de pé. Que Deus possa ministrar nos vossos corações essa palavra. Que Deus venha ministrar para vocês nos próximos dias. E eu queria finalizar aqui com um versículo que diz assim, em Mateus 21. Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer olhar para mim e para você e dizer assim, olha, você foi fiel naquele pouco que eu te dei. Então sobre o muito eu vou te colocar. Ele quer olhar para mim e para você, ele quer dizer assim, olha, eu vou te dar muitas outras bênçãos, porque você soube ser fiel naquelas bênçãos que eu entreguei para você.
Agora, vamos fazer uma oração